Especialmente para você, ateu, você que lá no seu canal, você disse que a Bíblia é contraditória, que a Bíblia é, Deus é uma farsa, que Jesus é uma farsa, tá? E você citou que Deus é imutável, como está escrito lá em Malaquias 3:6, Tiago 17, e em Gênesis capítulo 22 você disse, se Deus é tão imutável, poderoso, né? Por que Deus colocou Abraão à prova? Né? E você citou também, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e você viu lá em outro versículo que Deus se arrependeu Deus de ter feito o homem, e você disse que, entendendo essas palavras que você leu, você diz que a Bíblia é contraditória. Contraditório é você, ateu. Tá? Me desculpe, mas você é desprovido de inteligência. Tá? E isso é uma imbecilidade. Você é um imbecil. Uma pessoa que nem, não tem nem lógica. Porque o que você falou aqui é sem lógica, é sem noção. Tá? Então, para você provar isso, você teria que ler todo o contexto. Só que no contexto desse versículo, você vai dar de cara no chão. Porque se você ler o contexto com inteligência, você vai falar totalmente ao contrário, tá? Então, primeiro, Deus fez isso para deixar registrado a fé de Abraão. Deus sabia, mas eu não ia saber que Abraão seria o pai da fé se isso não tivesse registrado. Concorda comigo? Não ia ter como. E a sua descendência a saber. Segundo ponto, Deus, independente de Deus ter poder, ser onisciente e ser onipotente, ele faz o que ele quiser. Deus é Deus. Se Deus quis fazer assim com Abraão, por que eu vou contender? Por que você agora vai contender? Tá? Vamos supor, por exemplo, aqui, você pinta um quadro, aí você não gosta daquele quadro, e você pega e quebra aquele quadro. Eu posso processar você, eu posso dizer que você está errado por você ter quebrado o seu quadro que você fez? Não, claro que não, né? Obviamente que não. Tá? Outro exemplo que eu vou te dar, você é um milionário, você pode ir na padaria de jatinho, pousar lá de jatinho, lá na padaria, lá a 1 quilômetro, tá? Né? Ou ir de Lamborghini, não importa. E se você quiser pegar a sua bicicletinha lá do seu empregado e ir pedalando? Quem é que tem alguma coisa a ver com isso? O mínimo que vai ter é preconceito com a sua consciência, com a sua maneira de ser. É a única coisa. Mas ninguém vai poder dizer nada. Ué, você faz da sua vida o que você quiser. E Deus não é diferente. Deus fez o que tinha de ser feito. Deus fez o que tinha de ser feito. Tá? Por exemplo, vocês também falam, por que Deus mandou matar? Por que Deus mandou matar se Deus fala que amou? Mas quando vocês lêem o texto, Deus mandou Josué matar, vocês têm que ler o contexto. Lá em Gênesis, que quando Deus disse para o próprio Abraão, né, que Abraão não os descendentes de Abraão não tomariam a terra de volta antes que os cananeus enchesse as narinas de Deus de pecado. Aí, quando eles extrapolaram o limite, aí eu vou dar permissão para vocês invadir lá. Deus deu chance, quase 400 anos de chance para aquele povo rebelde a se arrepender. Eles não quiseram se arrepender e, muito pelo contrário, multiplicaram sua maldade. Aí Deus mandou exterminar. Agora, outro ponto que eu falo. Deus é dono da vida. Se ele é dono da vida, ele faz o que ele quiser. Deus faz o que ele quiser. Jó, quando foi cometido daquelas chagas, ele falou, olha, tudo que eu tenho foi Deus. Se Deus me deu, ele pode tirar. É uma questão de inteligência, de senso, coisa que vocês não têm. Tá bom? Para encerrar essa conversa, que eu não vou nem muito alongar, em Isaías 45, do versículo 9, diz, como pode o barro contender com o oleiro? Como pode a criatura querer contender com o Criador? Ai daqueles que contendem, da criatura que contende com o Senhor seu Deus. Está aqui, ó. Ai daquele que contende com o seu Criador. Cuidado com o que você está falando, com quem você está mexendo. Porque Deus é tão amor e tão misericórdia, ao contrário do que você diz, tá? Que ele não fulmina você. Mas vai chegar a sua hora. Cuidado, se arrependa enquanto há tempo, tá bom?
E não vou nem perder muito tempo, não. Só queria deixar isso registrado para você, tá? Para terminar, Isaías 53 diz: Deus não existe. Se eu for pegar esse versículo só por ler esse versículo, eu vou entender que a própria Bíblia está dizendo que Deus não existe. Mas se eu for ler todo o versículo, eu vou dizer: ó, insensato, diz Deus não existe no seu coração. Então você é um insensato. Você está dizendo que Deus não existe, baseado só num trecho. Mas você é um insensato. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Tá bom? Mas Deus, independente de você acreditar ou não, Ele é Deus. Ele é Criador. Queira você ou não, nós somos vermes. A Bíblia nos compara como vermes, como criaturas minúsculas. Embora de Deus, mas somos minúsculas. Somos minúsculos diante desse universo do Criador. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de você, tá bom? Insensato.